Então, bom dia a todos, bem-vindos à sétima edição deste curso intensivo de processamento de dados em Python. Eu vou começar por falar um pouco como o curso vai decorrer, qual é, portanto, a direção principal que vamos seguir aqui. Vou falar um pouco da motivação para programar, em princípio não tanto para vos convencer que vale a pena, porque não estariam aqui, mas um pouco para enquadrar o que é que nós vamos dar mais atenção durante este curso. E depois, esta primeira sessão será principalmente uma injeção densa do básico de Python, não tanto com o objetivo de ficarem já com isto tudo em memória, mas de vos mostrar quais são aquelas peças elementares que nós agora vamos usar durante estas 3 semanas sempre. Portanto, não é para ficarem já a dominar isto tudo. Aliás, nenhuma das coisas que vamos falar aqui será para memorizar. A ideia será sempre que vocês terão internet ou assim para resolver qualquer problema, consultam, portanto isto não é uma coisa para escrever no teste, mas é mostrar já as peças do jogo com que depois nós vamos montar os programas daqui em diante. E assim evitamos perder muito tempo com coisas básicas que não são úteis na prática e podemos logo começar a treinar com exemplos mais realistas. O objetivo principal aqui será perceber o suficiente de Python para resolverem os vossos problemas. Não é propriamente um curso de programação, não vamos olhar para isto de uma perspectiva teórica ou assim, ou perder muito tempo com os fundamentos, é mais com o objetivo de terem uma ferramenta útil que possam usar para os vossos problemas. Portanto, será para conseguirem escrever alguma coisa que faça o que vocês precisam e também, a grande parte, conseguirem compreender código que já esteja feito. Porque muitas vezes o que fazemos na prática, quando precisamos resolver um problema, é procurar no Google coisas parecidas e depois adaptar para o que nós precisamos. Portanto, isso será, digamos, a capacidade mais importante a adquirir agora para depois conseguirem usar isto para resolver qualquer problema. Vamos também olhar para esta parte da programação como uma forma de automatizar o processamento, portanto, otimizar o mais possível as tarefas repetitivas que tenham de fazer, que será adaptado depois às necessidades de cada um, e a parte da automatização não é só para poupar trabalho no que é que têm de fazer, mas também para garantir que as coisas são feitas sempre da mesma maneira e que está bem documentada a forma como é feita. Portanto, vamos insistir um pouco também na estrutura do código, na documentação e assim, que é para o código em si ser um registro de qual é que é o procedimento que usamos para processar os dados. Isso é bastante importante quando usamos isto para processamento de dados em investigação, porque muitas vezes acontece que a pessoa que processava os dados vai-se embora e depois ninguém sabe como é que aquilo foi feito em detalhe, não é? Temos só o relatório final ou assim. E se nós escrevemos o código com cuidado para isso ficar bem claro e fácil de perceber, então o código em si serve de documentação. Depois, vamos ver algumas bibliotecas que podemos usar para lidar com dados numéricos, lidar com dados mistos, com tabelas com categorias, nomes e assim, fazer gráficos. Portanto, será um primeiro contacto com essas bibliotecas, não vamos aprofundar muito, mas para saberem o que é que existe e que tipo de coisas é que dá para fazer, para depois irem aprofundando à medida das vossas necessidades. E isto será, nestas 3 semanas, será um ponto de partida para se sentirem à vontade para depois continuar e usar isto no que precisarem. Portanto, é mais o pontapé de saída para facilitar depois a aprendizagem. Porque só em 3 sábados é muito difícil aprender tudo assim. Então, o que vamos fazer é, vamos dividir cada dia em 2 sessões, de manhã e de tarde. Vai haver esta primeira parte em que eu vou dar a aula, digamos assim. Vou tentar reduzir isto a cerca de 1 hora ou 1 hora e meia nos outros dias. Hoje não vai dar, hoje vai ser mesmo uma injeção assim mais pesada. Mas será a primeira parte em que eu falo, podemos discutir, tirar dúvidas e depois um tempo para fazer os exercícios. Alguns estão para avaliação para quem precisa. Quem não precisa da avaliação pode fazer esse exercício ou não, ou pode começar já a aplicar isto ao que interessa, ao que lhe interessa resolver. Depois temos o almoço entre a 1 e as 2. Aqui não é assim muito tempo, por isso convém pararmos mesmo à 1 para conseguirmos começar a horas depois às 2, para isto não atrasar muito. E depois é a mesma coisa à tarde. Todos estes dias terão durante os exercícios tem também uma parte para a avaliação, quem está a fazer a avaliação, exceto no terceiro dia,
à tarde será reservado para começarem o trabalho final. Portanto, para quem precisa de avaliação, haverá depois também um projeto para entregar mais tarde. Quem não precisa, provavelmente está aqui já com a motivação de resolver algum problema, então aproveitamos essa altura para dar uma ajuda e começar a encaminhar isso. No primeiro dia vamos ver o básico hoje, a introdução ao Python, à linguagem de programação, e ao Spider, o ambiente de desenvolvimento que vamos usar, agora de manhã, e depois à tarde vamos ver como podemos importar bibliotecas e outros módulos e como fazer gráficos. Portanto, esse será um exemplo de aplicação de importar outras bibliotecas. No próximo sábado vamos ver de manhã esta biblioteca NumPy, é bastante importante para processar dados numéricos, essencialmente lidar com matrizes de números. E à tarde o Pandas, que é uma biblioteca para lidar com tabelas, como se fossem folhas de cálculo, mas pode ser texto, pode ser categorias mesmo discretas, ou pode ser números, e permite-nos lidar facilmente com isso. Também permite gravar e ler folhas de cálculo, por exemplo, do Excel, portanto pode ser útil para quem usa esse tipo de dados. Depois, no terceiro dia, será mais para aplicações mais específicas, portanto vou dar de manhã algumas partes do Python que às vezes são úteis, por exemplo, como ler argumentos de linha de comando se quiserem depois pôr os vossos scripts encadeados num pipeline qualquer com outros programas, enfim, coisas assim um pouco mais específicas que não são necessariamente úteis em todos os casos, mas em alguns casos podem dar bastante jeito. E depois, à tarde, será mais virado para exemplos mais detalhados. Portanto, uma coisa que seria útil é se vocês durante esta semana tivessem aqui alguma ideia de um problema que querem resolver, me enviassem uma descrição do tópico e eu depois podia adaptar as aulas da última semana mais ao que interessa aqui para as pessoas que estão a participar nesta edição, em vez de usar outros exemplos que podem não ser tão relevantes. Portanto, isto é o plano de testes para as próximas semanas. Para quem precisa de avaliação, 30% da nota é dada pelos melhores 4 dos 5 exercícios que vamos fazer. Portanto, nestas sessões de manhã e tarde, todas exceto a última, que é para começar o trabalho prático, vai ter um exercício que está lá marcado no PDF como avaliação. Esse é o que têm de entregar e os 4 melhores contam 30% para a nota. Portanto, se não fizerem um deles, não prejudica a nota. 70% da nota é o trabalho final, que será depois o que têm de entregar até ao final de junho, que é para ter tempo depois de mandar as notas para a escola doutoral. E tudo isto devem enviar para este endereço, Práticas ICE, Gmail, usando o endereço de e-mail com que se inscreveram no curso, porque dessa forma eu consigo identificar quem é que está a enviar o quê. Este endereço já agora não é para... Eu não leio as coisas que estão lá. Este é processado automaticamente para entregas de trabalho e assim. Portanto, se tiverem dúvidas, enviem para o meu endereço de e-mail, daquele endereço que eu enviei a mensagem para todos também. Porque recebo centenas de mensagens às vezes com entregas de trabalho e não vejo o que é que está lá. É mesmo só para processamento automático. Por isso é importante que quem enviar os trabalhos para aqui use o endereço que está na lista dos inscritos, porque é isso que eu vou usar para depois filtrar os trabalhos e identificar as pessoas. Os exercícios aqui na aula serão sempre com a ajuda que for necessária. Aqui depende um pouco das pessoas, mas eu vou assumir que cada um prefere tentar sozinho e quando achar que está entravado, diga. Portanto, eu não vou estar a dizer como fazer ou assim, a não ser que vocês precisem de ajuda. Porque às vezes há coisas que demoram um pouco mais a perceber, mas se nós fizermos um esforço e percebemos sozinhos, é mais fácil do que se estivermos só a ver alguém fazer. E esta parte de programação também é muito como andar de patins ou assim. Ver uma pessoa andar de patins, não aprendemos a andar, não é? Portanto, temos mesmo de ir lá fazer. O trabalho final é para começar aqui na última sessão, mas depois principalmente para acabarem autonomamente. Deve ser um PDF chamado report, devem enviar um zip com um PDF chamado report que descreve o que é o trabalho, portanto, não é uma coisa grande, no máximo aí 4, 5 páginas, que diga o que é que queriam fazer e como é que resolveram o problema.
E depois, o código-fonte deve ser fácil de perceber, portanto, deve ter a documentação nas funções, e sim, nós vamos ver isso em mais detalhe, que é para eu conseguir perceber como é que fizeram, e deve ter um script chamado test que eu possa executar para testar o código. Aqui, se precisarem de incluir dados para ver como é que o programa funciona, os dados não precisam de ser dados reais, portanto, não precisam de me enviar dados vossos ou alguma coisa assim, que pode não estar publicado. Podem criar uma coisa qualquer aleatoriamente só para mostrar como o programa funciona. Portanto, não é, o que eu vou avaliar é o programa em si e não os dados que tiverem. Portanto, não precisam de me enviar dados reais, pode ser qualquer coisa que dê para testar o programa. Então, esta basicamente é a parte burocrática do curso. Agora vamos ver porque é que vale a pena perder tempo com isto, a escrever código e automatizar as coisas desta maneira. Quando nós processamos os dados manualmente, o resultado que obtemos é os dados já processados, portanto, o resultado final de todo aquele processamento. Se fazemos passos manuais, mesmo que haja coisas que se automatizam, por exemplo, arrastamos as células e ele copia tudo para baixo, alguma coisa assim na folha de cálculo, é sempre preciso intervenção em certos passos. E isso torna o processamento suscetível de erros que não são reprodutíveis, porque se alguém se engana na célula ou algo assim, depois de outra vez que passa já não é o mesmo erro, e é muito difícil detectar esses erros, porque às vezes ocorrem, às vezes não. Além disso, quando nós temos o resultado final, não temos um registro de como é que esse resultado foi obtido, a não ser que passamos isso em paralelo e vamos escrevendo alguns o que é que fizemos passo a passo. Se nós resolvermos o mesmo problema com programação, o resultado que temos não é apenas o resultado de correr o programa daquela vez, mas é o programa em si. E o programa dá-nos a receita para o processamento dos dados. Portanto, esse será o objetivo. Processar os dados depois é só uma questão de correr o programa, mas o que nós vamos focar é a construir a receita para o processamento dos dados. Depois de termos essa receita, nós podemos simplesmente usá-la para o computador trabalhar. Mesmo que demore mais tempo, é questão de tomar um café e esperar um bocadinho enquanto ele acaba, mas essa parte já não nos custa a nós, podemos delegar para o computador. E isto é muito menos suscetível de erros aleatórios. Podem ocorrer erros, mas são mais fáceis de detectar porque acontecem sempre da mesma maneira, nas mesmas circunstâncias. E então conseguimos reproduzir o erro, conseguimos identificá-lo, e uma vez que esteja corrigido, em princípio aquele já não acontece, se acontecer será outro. E no fim, se escrevemos o código de uma maneira que não seja só legível para o computador, mas também seja fácil de ler para uma pessoa que saiba a linguagem, o código é uma excelente documentação do procedimento, porque está tudo lá detalhado ao detalhe suficiente que o computador consiga executar. Além disso, uma grande vantagem em relação a fazer processamento manual é que nós podemos aproveitar partes do código que sejam comuns a outras tarefas e já não precisamos de escrever esses. Portanto, tivemos também o cuidado de escrever o código de uma forma modular, que faça cada uma das subtarefas de uma forma independente, nós podemos depois facilmente adaptá-lo para uma tarefa diferente, aproveitando tudo o que tem em comum com a anterior. Então, o que vamos focar aqui será principalmente na automatização desse procedimento, em que cada pessoa aqui que participa neste curso irá focar basicamente naquilo que lhe interessa mais para a sua área. Portanto, se só estão a lidar com dados numéricos, por exemplo, não vale a pena estar a perder muito tempo com as partes de strings, de texto, coisas assim. Então, lidam só com as matrizes, com os vetores e com esse tipo de problemas. E isto também não é um curso genérico de programação, portanto, nós não vamos aprender a programar em geral, é virado especialmente para implementarem soluções para problemas que vocês já compreendem bem, sabem como é que se resolvem, e então só precisam de poder dizer ao computador aquilo que vocês já sabem o que é que se tem de fazer. O foco também será que o código seja fácil de ler e bem documentado, com aquele objetivo de que também sirva de um registro para nós. Não é só para o computador executar, é para nós sabermos o que é que fizemos ali. E também, finalmente, que o código seja reutilizável para poder facilitar. No fundo, quanto mais vocês investirem tempo
nisto, mais depois começa a amortizar porque já começam a ter as ferramentas prontas e é só reaproveitar para os próximos problemas. Então vamos ver o que é que precisamos de fazer quando queremos escrever um programa. O primeiro passo será compreender o problema. Isto muitas vezes é o passo mais difícil, perceber bem quais são os objetivos, o que é que temos de fazer, e depois, percebido o problema, pensar no algoritmo. O algoritmo será a receita, digamos assim, o conjunto de passos, o procedimento todo detalhado que nós vamos ter de seguir para obter a solução que nós queremos. Em geral, estes dois primeiros passos são o mais difícil. Perceber o problema em detalhe suficiente para conseguir explicar ao computador como resolver e pensar nessa receita tendem a ser as coisas mais difíceis em programação. Mas estas duas são aquelas que nós vamos assumir que temos de borda, porque quando nós estamos a usar programação para resolver os nossos problemas, em geral são coisas que nós já sabemos exatamente como é que se faz. Portanto, provavelmente o que vos motiva a vir aqui aprender a usar Python é resolver um problema que vocês até já resolvem à mão e já sabem exatamente o que é preciso fazer. Portanto, nós não vamos focar muito nesta primeira parte, vamos assumir que essa é que já sabem. Vão resolver os vossos problemas, não vão resolver os problemas dos outros, portanto, serão coisas que já sabem como fazer. Aqui, daqui para a frente, é a parte em que nós vamos focar mais na maior parte dos exemplos. Primeiro, nós não conseguimos resolver um problema complexo todo de uma vez, porque o código depois começa a ficar muito complicado e no fundo há aqui uma explosão combinatória. Quanto mais partes estão a interagir umas com as outras, mais combinações de problemas nos vão surgir, erros, etc. Então, uma coisa que temos de fazer é partir o nosso problema em subproblemas suficientemente pequenos para que a solução de cada um desses seja trivial. Nós sabemos exatamente como resolvemos essa e depois vamos encadeando no programa. Depois precisamos saber implementar, precisamos de traduzir essa ideia para o computador, para o Python, para o computador poder resolver. Finalmente, temos de testar cada uma das peças, modificar ou corrigir os erros e ir repetindo isto até estar tudo montado e a funcionar como deve ser. Portanto, isto será a parte em que nós vamos focar. Implementação e teste principalmente, a decomposição também vamos ver em alguns problemas, mas a decomposição é algo que tem de ser mesmo adquirido com prática, porque não dá para dar uma receita. No caso da implementação eu posso dizer como se faz um ciclo, como se escreve uma função e assim, mas como se compõe um problema complicado em problemas simples, é mais uma prática mental do que propriamente uma receita que possa dar. No entanto, é uma prática mental que penso que qualquer pessoa que trabalha em investigação já tem experiência nisso, porque isso, mesmo fora do contexto da programação, nós temos de fazer muitas vezes, temos de saber planear como é que vamos resolver uma tarefa complicada partindo-a em subtarefas mais simples. Portanto, o que precisamos de saber aqui, principalmente, será, para implementar, testar, pôr as coisas a funcionar, nós precisamos de saber guardar os dados em algum sítio, fazer alguma coisa com os dados, para poder processar a informação. Temos de saber controlar o que é que vai ser feito e quando, porque pode haver condições diferentes em que tenhamos de fazer algo diferente, e conseguir organizar isto tudo de maneira a poder resolver esses problemas simples e encadeá-los na solução do problema mais complexo. Isso são as coisas que vamos ver agora de manhã. Como usar variáveis de tipos diferentes para guardar os nossos dados, como usar operadores e usar funções já feitas para fazer alguma coisa aos dados, estruturas de controle da execução para podermos decidir exatamente quantas vezes é que alguma coisa é feita ou se é feito naquelas circunstâncias ou noutras, e como podemos criar funções para ir autorizando o código. Isto vai parecer assim um pouco, para quem não tiver experiência de programação, vai parecer demasiada informação de uma vez, mas a ideia não é preocuparem-se com os detalhes, porque o objetivo aqui não é terem um teste escrito para a semana onde têm de descarregar isto tudo. Isto é basicamente como se estivessem a aprender a jogar xadrez e primeiro dizem como é que as peças mexem, que é uma grande confusão, porque cada uma mexe da sua maneira e aquilo não parece fazer sentido nenhum. Mas é essencial saber isso para poder começar a jogar até as coisas encaixarem. Portanto, nós vamos ver agora as peças, vamos brincando um bocadinho com elas e durante estas 3 semanas, se tudo correr bem, as coisas vão começando a encaixar e vai começando a fazer mais sentido.
Portanto, a ideia não é memorizar já tudo aqui, é só saber que peças é que há e o que é que vamos usar para fazer os programas. Nas próximas sessões vamos estar sempre a usar estes elementos. Vamos sempre criar funções, usar variáveis, fazer ciclos, todas as coisas que vamos ver agora, vamos repetir durante as sessões, porque são as peças básicas que vamos precisar sempre de tudo. Portanto, conforme vocês vão fazendo, vão consultando os slides, ou o Google, ou o que for preciso, vão aprendendo gradualmente estas coisas, cada um ao seu ritmo, por isso não é preciso ficar já tudo em mente. As próximas sessões vão focar bibliotecas que nós podemos usar, que são extensões da linguagem, mas que estão sempre baseadas nestes elementos básicos. Há funções específicas para fazer gráficos, para calcular médias e assim, mas são todas usadas da mesma maneira que nós vamos ver agora com estas peças básicas. Portanto, em todos estes casos, vocês vão estar a praticar o básico enquanto vão aprendendo o resto. A razão para fazer isto é, como só temos 3 sessões, para tentar ter alguma coisa útil no fim e valer a pena o investimento do tempo, temos de começar logo a focar exemplos realistas. Não vamos perder muito tempo em coisas que nunca vão acontecer na realidade, que são demasiado simplificadas, só para podermos resolvê-las como parte da linguagem. Então precisamos ter tudo o que a linguagem nos permite fazer, tudo o básico, para poder começar logo a ver exemplos mais realistas. E essa é a ideia de que depois estas coisas vão encaixando com a prática enquanto vamos aprendendo a resolver os problemas. Então vamos ver esta primeira noção de variável. Uma variável é um nome que nós inventamos, portanto convém que seja descritivo daquilo que estamos a guardar lá. E a variável para o interpretador vai estar associada a um endereço. Portanto, podemos imaginar que o interpretador vai guardar numa tabela aquela variável e qual é o endereço de memória ao qual ela refere. O valor que está guardado na variável é um objeto. Aqui eu vou usar objeto de uma maneira ainda muito vaga, mas depois vamos ver que tem um significado mais específico em Python. Mas será o objeto que o interpretador criou em memória ao qual a variável está a referir. Portanto, basicamente, a variável é o nome de um endereço que está a apontar para uma localização de memória onde está guardado o que nós criamos e quisemos guardar lá. Tudo o que está guardado em memória são sequências de bits, de 0 e 1 em abstrato. Na verdade, materialmente, depende agora se é no disco, são campos magnéticos, se é na memória RAM, são cargas acumuladas, mas nós pensamos em tudo isso como 0 e 1. Portanto, a maneira como esses 0 e 1 vão ser usados depende de como é que são interpretados. E, portanto, nós vamos ter tipos diferentes de valores que, no fundo, esses tipos dizem ao interpretador como é que aqueles valores vão ser interpretados, como é que ele vai usar aqueles 0 e 1. Então, a variável é o nome que nós inventamos. O tipo vai depender da forma como nós escrevemos o valor quando indicamos ao interpretador para criar aquele valor em memória, aquele objeto em memória. Nós criamos uma variável usando o igual, pomos o nome da variável igual a um valor. Este igual é um operador de atribuição, diz ao interpretador para criar em memória o objeto que nós estamos a descrever à direita do igual e apontar esse nome que está à esquerda para esse objeto. E temos aqui alguns tipos básicos que nós vamos usar. O none, podemos mesmo escrever none com N maiúsculo, é nada. Pode ser usado quando nós queremos criar a variável, mas ainda não sabemos que valor é que queremos pôr lá. Pode ser o resultado de uma função que não devolva valor nenhum, por exemplo. Pode ser um valor numérico. Aqui temos 2 tipos diferentes, o inteiro e o fracionário. O inteiro, se não tiver casas decimais, se tiver ponto qualquer coisa, será um float, um fracionário. A string é texto, é um conjunto ordenado de caracteres. Uma lista será um conjunto ordenado de valores quaisquer, qualquer tipo de objetos. O tuplo é um conjunto ordenado de valores também, mas que não pode ser alterado, uma vez que é criado, ficam sempre aqueles. E o dicionário é um conjunto que não é ordenado, mas que tem chave de valor. Portanto, podemos criar entradas, por exemplo, o nome da pessoa e o número de telefone. E então temos um conjunto de pares que podem ser acedidos por chave. Não precisam de memorizar já estes tipos todos diferentes, mas a ideia é ficarem com uma noção de quais são os tipos básicos que nós depois vamos usando. Depois, com os exemplos, isto é mais fácil de ir percebendo para que é que servem e como é que usamos.
Aqui temos uma variável chamada nothing, que nós criamos. Este nome é inventado por nós, convém ser uma coisa que descreve o que é que está lá, e pomos ali o igual e o none. O none é mesmo uma palavra reservada do Python que designa aquele objeto que é nada, que ele guarda lá de uma maneira específica, e a variável fica a apontar para esse objeto em memória. Este aqui será um número inteiro, não temos casas decimais. Aqui temos um número fracionário, temos 9 pontos qualquer coisa. Estes vão ser guardados em memória com representações diferentes, mas nós não nos preocupamos com isso. O interpretador trata disso. Nós só precisamos nos lembrar que agora temos associado a esse nome aquele valor. Quer dizer que podemos usar aquele nome como se fosse o valor que está lá. Se nós quisermos guardar texto, temos de pôr, delimitar ou com plicas ou com aspas. Isto porque quando o interpretador encontra um nome qualquer, um conjunto de texto, vai tentar perceber o que é que aquilo é, se é uma variável, se é uma função, e se não encontra nada com esse nome em memória, vai dar um erro, diz que não sabe o que é aquilo. Mas neste caso nós não queremos que o nosso texto seja interpretado pelo interpretador, queremos que seja literalmente aquilo que é guardado em memória. E é por isso que precisamos de delimitar com as plicas para indicar que aquilo é mesmo um conjunto de caracteres e não uma coisa para ele tentar perceber o que é. Se quisermos criar listas, usamos parênteses retos no início e no fim, e aqui podemos ter separado por vírgulas qualquer conjunto de objetos. Podem ser strings, com números, com o que nós quisermos. Tipicamente nós vamos fazer listas uniformes, porque as listas tendem a ir aumentando de tamanho. Portanto, a utilidade delas é que nós podemos ir tirando ou pondo elementos, e se a ordem é indiferente, ou o número de elementos pode mudar, é difícil nós gerirmos o que está lá se a informação for heterogénea, porque depois não nos lembramos do que é que está onde. Por isso, tipicamente, quando usamos listas, usamos para guardar informação que seja homogénea. Por exemplo, naquele caso, será uma lista de anos, e podemos ir acrescentando se precisarmos de mais anos na lista. Mas são tudo anos, são tudo números inteiros. No entanto, para o interpretador, isto pode estar como quiser. Só estou a dizer isto pela forma como normalmente usamos para evitar confundir os dados que temos lá. Os tuplos são parecidos com as listas, são também conjuntos, mas delimitamos por parênteses curtos e com as vírgulas a separar os elementos, e normalmente usamos quando a posição do elemento no tuplo dá-lhe um significado diferente. Porque os tuplos nós não podemos depois acrescentar elementos nem tirar, ficam sempre assim, que é o que faz sentido, por exemplo, se tivermos coordenadas x, y, z. Não faz sentido tirar uma coordenada porque depois já não sabemos a que é que corresponde a outra. Depois temos o dicionário que nós criamos com chavetas. Notem que estas notações diferentes são para o interpretador saber como é que há de criar o objeto em memória e como é que há de interpretar aqueles zeros e uns. Por isso temos os parênteses retos, parênteses curtos e chavetas para estes tipos diferentes. E no caso dos dicionários, cada entrada no dicionário é um par-chave de valor. O valor pode ser qualquer coisa, vem a seguir aos 2 pontos. A chave tem de ser um tipo imutável. Os tipos imutáveis são aqueles como os tuplos, que não podemos mexer no que está lá dentro. Uma vez criado, está fixo. Em Python, os imutáveis são tuplos, strings e os números, basicamente. Portanto, uma vez criado aquele valor, nós podemos deitar fora o valor e pôr a variável a apontar para outra coisa, mas não podemos alterar o que está lá dentro. As listas são tipos mutáveis porque nós podemos, sem deitar fora aquele objeto e criar outro, nós podemos alterar os conteúdos da lista. Podemos pôr mais coisas ou tirar. Portanto, não podemos usar listas como chave, porque a chave tem que ser fixa. Podemos usar listas como valores, se quisermos. E no dicionário o que fazemos é criar um conjunto de correspondências entre a chave e o valor. Isto assim é abstrato. Não se nota, é como as peças do xadrez, não porque é que o bicho faz andar na diagonal, nós não percebemos qual é a utilidade disso, mas depois, conforme formos vendo exemplos, vamos vendo para que é que serve cada uma destas coisas. Além das variáveis, temos também que fazer alguma coisa com os valores que temos. Portanto, temos aqui os operadores típicos de álgebra, soma, subtração, multiplicação e divisão. Temos também este com as duas barras, que é a divisão inteira, vai dar o resultado inteiro, exceto o resto, portanto as casas decimais deita fora. Temos aqui os dois sinais de multiplicação para os expoentes, por exemplo, 4 elevado a 2 é 4
asterisco, asterisco 2, o asterisco para o vezes. E depois temos também operadores de comparação. Estes devolvem um outro tipo de valor, que é verdadeiro ou falso, que são os booleanos, e que nos permite comparar valores. Por exemplo, se 5 igual a 2, estamos a perguntar se 5 igual a 2 e ele vai dizer que isto é falso. Agora aqui é preciso lembrar isto, que um igual é já o operador que nós usamos para fazer atribuições. Portanto, o igual não estamos a perguntar se é igual, estamos a dizer para pôr esta variável a apontar para o sítio de memória onde está guardado aquele valor. Portanto, quando nós queremos perguntar se as duas coisas são iguais, então a notação é usar dois iguais. Esta é a sintaxe no Python para fazer a pergunta. Os outros são intuitivos, o menor, o maior, menor ou igual, maior ou igual. O diferente é o não igual, que é o não, aqui é o ponto de exclamação. Portanto, ponto de exclamação igual quer dizer diferente, igual, igual, estamos a perguntar se é igual. Notem que não é preciso memorizarem isto, porque se vocês tiverem dúvidas, vão ao Google ou alguma coisa assim e é fácil encontrar a resposta para isto. O que têm de se lembrar é que existem estes operadores, que é para poderem fazer a pesquisa no Google. Portanto, basicamente, essa é a parte importante para aprender aqui, é saber que estas coisas existem e ter mais ou menos uma ideia como são, para poderem fazer a pesquisa. Não, nem sequer dá para ir pesquisar, para ir à procura da solução. Portanto, aqui temos alguns exemplos. 5 igual a 2 é falso, 6 igual a 3 mais 3 é verdadeiro. O que o interpretador vai fazer aqui é primeiro avaliar esta expressão e depois avaliar a do igual. Portanto, o mais tem prioridade, é por isso que isto dá verdadeiro aqui. 4 menor que 8. Temos também este operador in para perguntar se um elemento pertence a um conjunto. Por exemplo, 6 in 1, 4, 6, ele vai dizer que é verdade porque está lá um 6 dentro. Portanto, o que faz é comparar este valor com cada um dos que estão dentro do conjunto e se algum deles for igual, responde que sim. Temos também o NOT e o AND e o OR, portanto podemos combinar várias destas comparações. Estes operadores também podem ser aplicados, em alguns casos, a vários objetos diferentes. Se nós fizermos a soma ou multiplicação assim com números, já sabemos qual é o resultado que deve ter, mas podemos também, por exemplo, fazer soma de strings, soma de texto, e aí, nesse caso, a soma é a concatenação. Podemos também multiplicar um pedaço de texto, uma string, por um número inteiro, e ele vai repetir aquele texto. Portanto, algumas operações estão definidas para tipos de objetos diferentes, algumas não fazem sentido, por exemplo, subtrair um número inteiro a uma string, ele vai dar erro, não sabe fazer essa conta, mas algumas, até mais intuitivas, estão implementadas e nós podemos aproveitá-las. Aqui tem o exemplo da diferença entre a divisão e a divisão inteira. Portanto, neste caso, 5 a dividir por 3 dá 1.6 qualquer coisa, 5 com 2 a dividir por 3 dá-nos só o inteiro, portanto tem as casas decimais. Então vamos ver um exemplo prático. Eu durante o curso tento dar exemplos de várias áreas diferentes, mas por deformação académica tenho mais tendência para as coisas da química e bioquímica, portanto muitas vezes caem exemplos nessa área. Então vamos ver aqui um exemplo simples de como calcular a concentração de sal, de 2 gramas de sal em 100 ml de água. Nós temos aqui a massa molar do NaCl, podemos guardar numa variável, para não andar só com o número, e assim nós sabemos o que é aquele valor está a representar. Esta é a massa em gramas que temos na solução, o volume da solução, e a concentração será a massa que temos a dividir pela massa molar, que dá-nos o número de mol, e isto, por sua vez, a dividir pelo volume. E depois podemos fazer um print, aquela instrução de print, aquela função, serve para fazer escrever na consola o texto que está lá. Eu aqui, nestes slides, a menos que me engane, vou usar o fundo amarelo para indicar um ficheiro de código-fonte que nós estamos a criar. Portanto, criamos o código e guardamos no disco, um ficheiro .py, e assim vendo o que acontece na consola, quando nós executamos algo, quando experimentamos, corremos alguma coisa. A diferença aqui é que o ficheiro que nós gravamos só é executado quando nós, por exemplo, no Spider, mandamos executar ou carregando naquele triângulozinho verde do play ou fazendo F5.
Na consola, sempre que nós escrevemos qualquer coisa e fazemos Enter, estamos a mandar logo essas instruções para o interpretador e a receber logo o feedback. Portanto, a consola serve para alguma coisa interativa, o ficheiro, que é o que nós vamos usar a maior parte das vezes, serve para guardar o código e ele ficar lá permanente. Portanto, se nós gravarmos este ficheiro e corremos no Spider, com F5 ou carregando lá no Play, vamos ver isto aparecer na consola. Será o resultado desta instrução print, que manda imprimir uma string, concentration. Este tem aspas, podemos usar aspas oblíquas para delimitar as strings. Portanto, isto será exatamente este texto que o Python vai imprimir. Este conc aqui não tem aspas, portanto, quando o Python encontrar este nome, vai tentar perceber o que é que isto é, e como isto é aquela variável que nós definimos ali atrás, ele vai lá buscar o valor e vai usar o valor que está guardado na variável. Depois temos aqui o M a seguir. Portanto, ali podemos ver também esta diferença de como o interpretador vai interpretar o que está entre aspas, que é literalmente aquele texto, e o que não está, que tem que ser um nome que refere a alguma coisa. Se não existisse aqui a variável com, quando ele chegasse a este sítio, dava-nos um erro que não reconhecia. A mesma coisa acontecia se nós nos tivéssemos esquecido das aspas, ele dava um erro que não conseguia interpretar aquela parte. Então vamos ver também como é que nós podemos lidar com este tipo de variáveis que são conjuntos strings, listas. Esta é outra coisa que nós vamos precisar fazer bastantes vezes, que é... Sim. Uhum. Não, para o interpretador, este espaço aqui é irrelevante. Eu ponho normalmente porque é mais fácil de ler para nós, mas para o interpretador não faz diferença. Portanto, tanto faz nós escrevermos o nome igual e o valor sem espaços, ou pôr no espaço. Às vezes engano-me e não ponho espaço, é porque me esqueci, mas para o interpretador funciona da mesma maneira. Normalmente, quando escrevemos o código, a convenção é pôr aquele espaço ali porque é mais fácil de ler para nós, mas não é para o interpretador. Sim. Isso também, agora isso é uma questão de gosto pessoal às vezes, mas eu com divisão e multiplicação não costumo pôr espaço e depois ponho na soma e na subtração por causa das prioridades. Parece-me intuitivamente mais fácil perceber a expressão se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 6 juntos e depois o mais separado. Mas isso não faz diferença para o interpretador e são aquelas manias que nós vamos ganhando depois, não é, de escrever o código, porque a coisa parece-nos ficar melhor assim. Portanto, aí cada um pode fazer como preferir, não é rígido. Okay? Se nós tivermos conjuntos ordenados, os conjuntos ordenados que vimos até agora são estes, listas, strings e tuplos, nós podemos aceder cada elemento desse conjunto pela sua posição no conjunto. Por exemplo, cada letra desta string, nós podemos ir lá buscar a letra isoladamente, indicando a sua posição. E em Python, o índice de um elemento no conjunto ordenado começa a 0. O primeiro elemento tem índice 0, o segundo tem índice 1, e assim por diante. Nós podemos, usando o nome da variável e entre parênteses retos, estes parênteses retos é igual para todos os conjuntos ordenados, é sempre parênteses retos que usamos para indicar o índice, podemos pôr o número do índice. Se for 0 ou positivo, estamos a contar do início, 0 primeiro, 1, etc. Se for negativo, estamos a contar do fim. Portanto, nós podemos querer o último, se fizermos o último é o menos 1, se fizermos o penúltimo é o menos 2, e assim por diante. Os dicionários não são conjuntos ordenados, não há aqui a noção de posição do elemento no dicionário, são conjuntos em que o valor é acedido pela chave. Portanto, criamos este dicionário aqui, por exemplo, com a chave Fox, Maze e Fly, estas 3 chaves, cada uma com o seu valor. Nós podemos ir buscar o valor correspondente, indexando do dicionário pelo nome da chave. O que pomos aqui tem que ser uma das chaves no dicionário. No caso da string, como a string é o conjunto ordenado, nós podemos ir buscar cada elemento pela sua posição naquele conjunto. Portanto, para strings, listas e tuplos, que são conjuntos ordenados, podemos ir buscar elementos pela posição. Dicionários dão-nos jeito quando nós queremos ir buscar os elementos pela chave. Não nos interessa em que posição é que está, queremos é aquele porque tem aquela chave.
Além disso, em conjuntos ordenados, que são as listas, os strings e os tuplos, nós podemos também pedir uma fatia desse conjunto. Em vez de ser um só elemento, nós podemos dizer desde o primeiro ponto de corte até ao último ponto de corte e faltando tantos em tantos. Portanto, esta será a notação para o caso mais geral. Temos um número, 2 pontos, outro número, 2 pontos, outro número, isto são tudo números inteiros. O primeiro indica o primeiro ponto de corte, que será 0 antes do primeiro elemento, 1 entre o primeiro e o segundo, e assim por diante. Os pontos de corte estão entre os elementos, porque nós estamos a cortar uma parte do conjunto. O segundo valor indica o último ponto de corte e o terceiro indica o passo. Por exemplo, se for o passo 2, nós vamos tirando um elemento, ignorando o outro. Tirando um, ignorando o outro. Estamos saltando um sim e um não. Qualquer um destes valores pode ser omitido e, se for omitido o primeiro valor, assume que estamos a começar do início da lista. Se for omitido o último, assume que queremos até ao fim da lista. E se for omitido o passo, assume que queremos de um em um. Ou seja, queremos todos os que estiverem ali. Por exemplo, aqui, se eu pedir desta string do 0 ao 3, a fatia do 0 ao 3, vai-me dar os primeiros 3 elementos, porque eu estou a indicar o 0 será o primeiro ponto de corte, aqui, o 3 é o segundo ponto de corte, e não estou a indicar o passo, não pus o resto do slice, portanto ele vai assumir que é um passo de 1 e dá-me todos. Se eu fizer isto, por exemplo, 2 pontos, 2 pontos, 2, eu estou a omitir o início, estou a omitir o fim, portanto ele vai assumir que é tudo, é o conjunto todo, a string toda, mas estou a dar o passo, que é 2. Portanto vai-me dar só um caractere, depois não dá o outro a seguir, depois dá-me outro, depois não dá o outro, vai saltando de 2 em 2. Posso também fazer a mesma coisa, neste caso, mas incluir o primeiro ponto de corte. Portanto, este é o primeiro ponto de corte, o segundo ponto de corte está omitido e o passo é 2. Como o primeiro ponto de corte é 1, ele agora vai começar aqui. Portanto, basicamente, aqui tenho os caracteres ímpares, porque começo do primeiro, e aqui tenho os pares, começo do segundo, e vou andando sempre de 2 em 2. Se quiser indexar pelo fim, também pode. Os pontos de corte, o menos 1 é aqui antes do último elemento, menos 2, e assim por diante. Portanto, eu posso fazer isto, menos 4, 2 pontos, sem nada. Isto quer dizer que o primeiro ponto de corte está na posição menos 4, o segundo ponto de corte e o passo estão omitidos. Portanto, ele vai do ponto de corte menos 4 até ao fim. E posso também fazer, enfim, partes intermédias, pôr o início e o fim. Posso dar um passo negativo e ele vai fazer para trás. Agora tenho de escolher bem os pontos de corte para isso, mas portanto posso selecionar dessa maneira. Isto é bastante versátil, o suficiente para ser complicado mais para decorar de uma vez. Mas é aquela coisa que, como vocês sabem como é que existe o slicing no Python, sempre que tiverem dúvidas, podem ir ao Google, procuram slicing no Python e veem muitos exemplos de como é que se faz. Portanto, este é o tipo de coisas que nós vamos memorizando com a prática, mas que não é necessário memorizar de início. Só é necessário terem uma ideia suficientemente clara para que, mesmo que se esqueçam disto tudo, quando veem um exemplo, lembram-se e lembram-se como é que é e conseguem usar. Então agora vamos ver um exemplo vamos juntar estas coisas todas, os conjuntos e as operações e as variáveis, e vamos resolver uma equação quadrática. Esta é a fórmula resolvente, para quem já não se lembra, serve para resolver, para encontrar os zeros, ou quando é que é igual a zero, uma equação do tipo x² vezes a, mais x vezes b, mais c. Portanto, se conseguirmos pegar numa equação quadrática e escrever essa expressão igual a zero, isto vai-nos dar, esta fórmula aqui dá-nos a solução para essa equação. Então, a solução é menos b, que o b é o valor que está a multiplicar por x, mais ou menos a raiz do b² menos 4ac, o a é o valor que multiplica por x², o c é a constante, sobre 2a. Vamos assumir que temos estas soluções. Portanto, vamos ter aqui duas diferentes, que é uma somando o b² menos 4ac e a raiz quadrada disso, e outra é subtraindo esse valor. Isso vai nos dar duas soluções diferentes para a nossa equação quadrática.
Então podemos fazer isso. Vamos supor que queremos resolver esta. 2x² menos 3x mais 1. Este 2 é o A. Aquele 3 ali, menos 3 é o B. E 1 é o C. Portanto, podemos calcular isto que está aqui dentro. Vamos chamar-lhe delta, que é o discriminante. Vamos ver porquê a seguir. Mas vamos já calcular este. B² menos 4AC. Ali os dois asteriscos é para fazer a exponenciação. E o outro são os produtos. E agora, temos duas soluções possíveis. Uma que é menos B menos a raiz disto sobre 2A, e o outro é menos B mais a raiz disto sobre 2A. Portanto, temos aqui, vamos criar uma lista, temos aqui os parênteses retos. Esta lista tem dois elementos, aqui separados pela vírgula, e cada um destes é uma das soluções. Este é menos B menos o delta, que é o que está ali dentro, elevado a meio, isto é uma maneira de fazer a raiz, elevamos a 1 meio, sobre 2A, e aqui é o menos B mais o delta, elevado a 1 meio, sobre 2A. Portanto, temos aqui as duas soluções. E agora até podemos fazer os testes. Se isto estiver correto, então substituindo qualquer um destes valores pelo x naquela expressão, deve-nos dar um valor próximo de zero. Pode não ser exatamente zero, porque há aqui sempre problemas de arredondamento, com as raízes e assim, mas deve-nos dar suficientemente próximo de zero. Então podemos correr isto, fazemos F5. Neste caso, se nós executarmos o código, não vamos ver nada acontecer na consola, porque o código que nós gravamos num ficheiro, quando executamos, só aparece na consola aquilo que explicitamente mandarmos para a consola com o print. Se não fizermos print, não vai aparecer nada. A consola é que tem esta funcionalidade de fazer o eco de todos aqueles valores que nós não guardamos em lado nenhum. Portanto, se fizermos F5 no Spider para correr isto, não vemos nada acontecer na consola. Mas se depois escrevermos solution, como isto é uma variável que foi criada no nosso programa e agora está em memória, a consola vai fazer o eco dos valores que estão lá guardados. Então vai-nos dizer quais foram as soluções que foram encontradas ali. Se escrevemos y1 e y2, são estas variáveis, isto é um tuplo com os valores das duas variáveis e a consola vai fazer o eco do que está lá. Portanto, aqui podemos ver que para qualquer uma das soluções o resultado do y foi muito próximo de zero. E como é que nós usamos cada uma das soluções? O solution é uma lista com dois elementos. Para usar a primeira, fomos ao solution buscar o elemento de índice 0, e para usar a segunda, fomos ao solution buscar o elemento de índice 1. Portanto, temos lá as duas, podemos ir buscar as duas. Agora, há um problema aqui, que é isto funciona bem se o que está aqui dentro, este b² menos 4ac, for um número maior que 0. Se for igual a 0, vamos ter a solução repetida, porque vai ser a mesma a partir de duas vezes, e se for menor que 0, isto vai dar um erro porque nós não conseguimos calcular, não há uma raiz real para aquilo. O Python vai nos dar depois números com uma componente imaginária, também números complexos, e não é nada disso que nós queremos. Portanto, nós vamos precisar de verificar se aquele b² menos 4ac é maior que 0, ou é menor que 0, ou é 0, e executar o código de maneira diferente nessas três condições. Para isso, precisamos desta estrutura de controle da execução, que é o if com elif e else. A maneira como isto funciona é, nós escrevemos if uma condição, dois pontos, e agora podemos pôr um bloco de código que só será executado se esta expressão que temos aqui na condição for avaliada como verdadeira. Nós vimos que podemos fazer comparações e assim, que dá verdadeiro ou falso. Portanto, se aquela expressão for verdadeira, este pedaço de código é executado. Isto será a forma mais elementar do if. É só if qualquer coisa e um pedaço de código. E esse pedaço de código só é executado se a condição for verdadeira. Podemos também, opcionalmente, ter um outro bloco alternativo com o else. Então será if uma condição, um bloco, else outro bloco. E neste caso será executado um desses dois. Será o bloco do if se a condição for verdadeira, o do else se a condição for falsa. Nunca podem ser executados os dois, e quando temos um if e um else, pelo menos um deles será executado. Além disso, podemos também ter antes do else, ou mesmo não termos o else é opcional, podemos ter um número que quisermos de elif. Elif é a contração de else if.
Portanto, isto quer dizer é, caso as condições anteriores sejam falsas e esta ser verdadeira, então é executado este bloco. Neste caso mais complexo do if, o que o executador vai fazer é testar cada uma das condições até encontrar a primeira que seja verdadeira. Assim que encontrar uma que seja avaliada como verdadeira, executa esse bloco e sai do if. Portanto, só um dos ramos no if é que é executado. Nunca pode executar mais do que um. Se nós tivermos o else, de certeza que um dos ramos é executado, porque se todas as condições falharem, é executado o else. Se não tivermos o else, só tivermos if e elif, pode nenhum dos ramos ser executado se todas as condições forem falsas. Mas assim que um ramo é executado, tudo o resto é ignorado e a execução continua depois do if. Portanto, desta maneira nós conseguimos criar uma ramificação condicional no nosso código e dizer para fazer coisas diferentes conforme as condições que vai encontrar. Então, usando isso aqui na nossa resolução da equação quadrática, nós vamos assumir que alguém já definiu o A, o B e o C. Portanto, é preciso definir primeiro estes valores antes de correr o nosso código, porque senão vai dar erro. Vamos calcular aquele discriminante, o delta, b² menos 4ac, e agora temos três possibilidades. Se o discriminante for menor do que zero, não há raízes reais para esta equação. Portanto, não há nenhum valor real que possamos pôr no x para dar zero àquela expressão. Então, a nossa solução vai ser uma lista vazia. Vamos indicar que não há lá valores nenhum. Se o delta for maior do que zero, então vamos ter o que tínhamos antes, que é aquelas duas soluções na nossa lista. Para isso, vamos escrever aqui com o elif. If, vamos testar esta condição. Elif, vamos testar esta. Agora, como é que o Python sabe que um bloco destes acabou? E esta é uma parte em que, se vocês estão habituados a outras linguagens, como MATLAB ou assim, esta é bastante diferente no Python. Aquilo que indica ao interpretador o que é um bloco de código que pertence a um destes ramos é esta indentação. Portanto, o bloco em Python começa sempre a seguir aos dois pontos. Os dois pontos indicam agora vem um bloco que pertence a isto, e depois tem uma indentação mais para dentro em relação ao início do bloco. Portanto, qualquer coisa que esteja aqui, podem ser várias linhas num deste ramo, mas tem de estar indentada toda a este nível e mais para a frente do que o if, que é para o interpretador saber que aquela parte pertence àquele ramo do if. Assim que o interpretador encontra algo que volte à indentação original, já sabe que esta já não pertence àquele bloco, já é um novo bloco. Portanto, é com essa indentação que nós dizemos ao interpretador o que é que está em cada um dos ramos. Se vocês usarem o editor do Spider, isto normalmente vai acontecer automaticamente, a menos que haja algum erro de sintaxe que ele esteja baralhado, mas assim que escrevem isto, põem dois pontos e fazem Enter, o cursor vai começar logo ali indentado. Portanto, depois é só escrever e o interpretador percebe isso. A consola do IPython também, se vocês escreverem um bloco, fica à espera que escreva o bloco todo antes de executar. Então, aqui vamos criar três ramos. Se o delta for menor do que zero, fazemos isto, a solução vazia. Caso contrário, portanto, o elif é a contração do else if. Caso contrário, se aquela for falsa, testa esta condição. Se esta for verdadeira, temos as duas soluções. E se tudo isto falhar, temos esta. Pomos só o menos b sobre 2a, porque esta parte aqui dá zero, não vale a pena usá-lo. Um destes ramos vai ser executado de certeza, porque temos um else, portanto, mesmo que as duas condições falhem, executa o else, e não vai ser executado mais do que um destes, porque assim que uma condição for verdadeira, a execução sai logo de todo o if, toda esta construção, e vem aqui para o print. Neste caso, quando temos um print, quando fazemos F5, vai aparecer aqui impresso na consola o resultado. O que temos de fazer é, antes de executar o nosso programa, temos de definir aquelas variáveis, A, B e C, porque senão, se não fizermos isso, não tivermos as variáveis definidas, quando executamos, vai dar um erro. E isso, esta é uma maneira como podemos fazer isso. Quando nós temos aqui um conjunto de variáveis separadas por vírgula antes do igual, se tivermos aqui um conjunto ordenado que tenha o mesmo número de elementos, o Python desempacota o conjunto para as variáveis por ordem.
Portanto, nós podemos fazer isto desta maneira, em vez de fazer 3 linhas com o A, o B e o C, se temos os valores que queremos, neste caso num tuplo, que é um conjunto ordenado, que também funciona como uma lista, também funciona como uma string, vai uma letra para cada variável, o Python consegue desempacotar o conjunto para as variáveis. O requisito é que o número de variáveis que está ali seja exatamente igual ao número de elementos que temos aqui, porque senão vai dar erro, ele não consegue desempacotar. Portanto, quando fazemos isto, o 2 vai para o A, o menos 3 vai para o B, o 1 vai para o C, fazemos Enter para o interpretador fazer estas atribuições e depois, quando carregamos F5, executa este script com estas variáveis e dá-nos o resultado para aquelas variáveis. Se usarmos outros valores, aí, quando fazemos F5, o resultado será diferente, porque agora as contas já são diferentes. Portanto, podemos criar ali, atribuir às variáveis o que nós queremos, fazemos F5, escrevemos o script e ele usa, o script usa as variáveis que estão em memória. Outra coisa que muitas vezes acontece é, por exemplo, aqui neste caso, nós fizemos isto para esta equação, fizemos para esta, mas todas estas vezes tivemos que estar nós a escrever, atribuir as variáveis, aqueles valores às variáveis e depois executar o script. Depois vamos fazer outra vez e estamos nós a repetir aquela tarefa desnecessariamente, porque fazer coisas repetitivas devia ser com computadores e não connosco. Então, o que vamos fazer é usar uma estrutura de controle da execução que permite especificar isso. Permite dizer ao executador para fazer aquela tarefa um certo número de vezes. Isso fazemos com esta estrutura. For, uma variável, in, alguma coisa que seja iterável. Um objeto iterável em Python é um objeto que é capaz de dar elementos um a um. Todos aqueles conjuntos que nós vimos são iteráveis, as listas, os tuplos, as strings, porque todos eles têm, nesse caso são conjuntos ordenados, portanto todos esses têm elementos que podem dar um a um. O dicionário também é iterável, o dicionário vai dando as chaves uma a uma. Portanto, todos esses nós podemos usar aqui, e o que acontece quando fazemos isto é que o código que estiver aqui dentro do bloco, portanto lembrem-se da indentação, tudo o que estiver aqui indentado, vai ser executado uma vez para cada elemento do conjunto iterável que nós podemos pôr ali, e para cada vez que o código for executado, esta variável vai estar a apontar para esse elemento. Portanto, a variável vai apontar para o primeiro elemento, este código é executado. Depois a variável aponta para o segundo elemento, este código é executado outra vez. E assim por diante, até percorrer todos os elementos daquele conjunto. Por exemplo, nós podemos fazer isto, for year in esta lista. Esta lista tem 3 elementos, portanto, quando iteramos por esta lista, ela vai dar primeiro o 1991, depois o 1992, etc. E quer dizer que esta variável year vai estar a apontar para cada um destes elementos, um de cada vez. Para cada uma destas iterações, vai ser executado o bloco que está aqui, que é este string. Então, se nós corrermos isto, vamos ver esta mensagem aparecer 3 vezes, porque há 3 elementos na lista, isto vai ser repetido em 3 vezes, e cada vez a variável year vai estar a apontar para um valor diferente. Portanto, nós vamos ver o valor mudar ali. Então, vamos usar isto para juntar o nosso script de resolver equações quadráticas para resolver um conjunto de equações. Nós vamos definir aquelas 3 equações diferentes, as 3 que já vimos, cada uma como um tuplo, com o A, B e C, e criamos agora uma lista de tuplos. Esta lista tem 3 elementos, portanto, do ponto de vista da lista, são 3 elementos como quaisquer outros. São tuplos, em vez de serem números, mas não faz diferença. Portanto, quando fazemos este ciclo, for coef in equation, esta variável coef vai apontar para cada um destes tuplos, um de cada vez. Portanto, na primeira iteração, coef vai estar a apontar para este tuplo, que é o primeiro elemento da lista, na segunda vai estar a apontar para o segundo, na terceira para o terceiro. E então, nós podemos fazer isto exatamente como tínhamos feito aqui, desempacotar para o ABC, desempacotamos o coef para o ABC aqui, porque agora o coef está a apontar para um dos tuplos que está lá na lista. Calculamos o discriminante, fazemos o if, calculamos a solução, fazemos o print, e tudo isto está dentro do for. Estão a ver esta indentação aqui. Portanto, todo este código é executado cada vez para cada um dos elementos daquela lista equation.
Então, o COEF fica a apontar para um tubo, o código é todo executado e temos aqui o print da solução. O print tem solution for e depois o valor que está em COEF e depois aquela lista com as soluções que nós encontramos. Se executarmos isto, vamos ver aparecer isto na consola. Aquele código todo vai ser executado 3 vezes, porque nós temos 3 tuplos naquela lista das equações. Para cada um destes, a variável COEF vai estar a apontar para esse tuplo. Portanto, todo o código é executado para esse conjunto de coeficientes e o que aparece aqui será a solução para estes coeficientes é esta, a solução para este é esta, etc. Portanto, independentemente do número de elementos que tínhamos naquela lista, isto vai executar para cada um deles. Com isto, já dá para fazer praticamente tudo, porque nós já sabemos como controlar a execução pela ordem do que é feito antes ou depois, já sabemos criar ramos na nossa execução com condições diferentes e sabemos repetir coisas. Isto até se demonstra que com estes 3 elementos nós conseguimos resolver qualquer problema que seja computacionalmente, tenha uma solução computacional. É claro que há aqui ainda um problema agora prático, que é fazer as coisas desta maneira, porque temos de pôr tudo de seguida, tudo no mesmo bloco e às tantas, por exemplo, vamos começar a ter problemas com os nomes das variáveis, porque depois começam todos a interferir uns com os outros. É difícil resolver problemas complicados assim, tudo de seguida, porque as coisas vão ficando cada vez mais complexas. Portanto, precisamos ainda, na prática, de um elemento adicional, que é uma forma de conseguir partir isto em problemas mais simples. Isso vamos fazer com funções. Uma função em Python é uma forma precisamente de isolar uma parte do código, de maneira a que possamos controlar o que entra, controlar o que sai e garantir que o que acontece lá dentro não interfere com outras coisas que estamos a fazer. Portanto, o problema de usar um script assim é que há interferência entre as variáveis que estamos a usar aqui e o que estamos a fazer cá fora. Portanto, alguma coisa que seja feita cá fora pode alterar a forma como o código está a funcionar. Não temos um bom controle de como vamos introduzir informação no script. Por exemplo, neste caso ela tem que estar mesmo escrita no código-fonte as equações que queremos usar. Portanto, se quisermos fazer isto com outras equações, temos de editar o nosso código. E não temos uma boa forma de isolar os pedaços do código para garantir que não há interferência uns com os outros. Estes são os problemas que as funções resolvem. Nós vamos poder especificar um conjunto de parâmetros para controlar o que é que entra na função. Temos uma instrução de return que nos diz exatamente o que é que a função deve resolver. E o que acontece dentro da função fica lá dentro. As variáveis que são criadas dentro da função estão isoladas do resto. Então vamos ver como é que podíamos converter aquele nosso script numa função que é bastante mais útil. Esta palavra-chave def, para definir a função, é usada para criar um objeto executável, que é aquela função. A função é também um objeto como os outros, mas tem a particularidade de guardar uma receita que nós podemos mandar executar quando chamamos o nome da função e parênteses puros a seguir. Portanto, a notação, mesmo que a função não tenha parâmetros, nós pomos o nome da função e abrir e fechar parênteses e estamos a indicar ao interpretador que é para executar a receita que está lá guardada. E quando nós definimos a função, damos a receita. Quando fazemos isto, quando o interpretador encontra esta definição e interpreta isto tudo, não está a fazer as contas, não está a calcular nada, nem a executar a receita. Está só a criar o objeto que guarda aquela receita e que nós podemos utilizar sempre que quisermos. E a maneira como fazemos isso é, indicamos aqui variáveis que são os parâmetros que vão receber os valores que a função precisa. Portanto, neste caso, os parâmetros são o A, o B e o C. É o que precisamos dar a esta função para resolver a equação quadrática. Depois, especificamos a receita assumindo que recebemos aqueles valores. Portanto, nós não sabemos aqui nesta altura quanto é que é o A, o B e o C, mas quem chamar a função tem de dar esses 3 valores para aqueles parâmetros. E fazemos as contas todas e depois indicamos com o return o que é para devolver à pessoa que chamou a função. Aquela instrução return diz ao interpretador para sair da função, voltar a quem chamou a função
e devolver o valor que nós pusemos aqui. O valor ou valores. Podem ser vários, nesse caso devolvam tudo. Portanto, isto que está aqui é o valor que a função vai dar a quem chamar a função. Quem chamar a função tem de dar os argumentos, que são os valores que vão ser postos nos parâmetros. Portanto, na definição da função, damos os parâmetros que são nomes das variáveis, porque têm de receber os argumentos. Quando executamos a função, damos os argumentos, que são os valores que a função precisa para fazer a receita, para pôr a receita a trabalhar. Portanto, aqui queremos que o A seja 2, o B 3 e o C 1, temos de dar estes valores, 2, 3, 1. O 2 vai para o A, o 3 vai para o B, o 1 vai para o C, por ordem. Exatamente como aquele sistema de desempacotar que nós vimos. E isto, ao chamar esta função com o 2, 3, 1, não há aqui nenhum print, mas a função vai devolver o valor que está na solução. Portanto, esta expressão vai ser avaliada como valendo isto, que é a lista com as soluções que estão lá. A mesma coisa se fizermos com outros valores. Portanto, neste caso, nós guardamos a receita e agora, sempre que quisermos usar a receita, basta dar os valores certos e ela produz-nos o resultado e devolve-nos o resultado. A primeira parte aqui da função, esta string que está ali, é a documentação. Quando o interpretador encontra uma string no código que não está atribuída a nenhuma variável, vai simplesmente guardá-la no parser, não vai interferir com a execução, porque não tem nenhum efeito na execução. Mas esta string que vem logo a seguir à linha da definição da função é guardada como documentação da função, que é aquilo que a função help vai buscar quando nós referimos o objeto. Portanto, o que podemos ver aqui neste exemplo é este solve quadrático sem parênteses. O solve quadrático com parênteses diz ao interpretador para executar a receita. O solve quadrático sem parênteses é simplesmente uma referência ao objeto da função. Não estamos a mandar executar, é só o nome daquela função. Se mandarmos isso para o help, para a função help, esta função vai nos dizer como é que aquela que nós lhe damos está escrita e vai escrever a documentação que tivermos ali. Isto é útil se vocês tiverem várias funções. Para já é útil porque existem todas as funções que nós já usamos e que estão nas bibliotecas. Portanto, se quiserem rapidamente saber o que é que ela faz, escrevem help o nome da função e têm acesso à documentação. É útil também nós fazermos isto nas nossas funções, porque um mês ou dois depois precisamos de usar, não nos lembramos o que é e podemos fazer help e ver se podemos andar à procura dela no código ou algo assim. Além disso, quando nós estamos a ler o código, isto também é útil ter logo na função, porque mesmo que esteja a ler o código todo, nós temos logo uma ideia do que é que a função está a fazer e ajuda-nos a perceber. Portanto, a documentação faz parte não só daquilo que facilita a utilização do código mais tarde, quando já não nos lembramos bem do que é que estava lá, mas também do que facilita a leitura do código quando quisermos olhar para a maneira como aquilo está estruturado, ou quando outra pessoa for olhar para o código para modificar, para utilizar, ou algo assim. Portanto, uma das partes aqui neste curso em que eu vou insistir é sempre escrever a documentação da função. Se bem que em muitos dos exemplos que nós usamos seja trivial e nós não temos paciência quando está uma linha só para dizer que está lá a documentação, mas lembrem-se disto, porque quando começarem a fazer coisas mais complexas, pode ser útil ter lá uma descrição, enfim, dê um bocadinho mais trabalho de descrever, mas poupa bastante trabalho mais tarde, quando for necessário voltar ao código. A expressão, um atributo importante da função é que as variáveis que são criadas lá dentro só existem na função, não são variáveis que existam cá fora, mesmo que haja variáveis cá fora com o mesmo nome. Portanto, se nós tivermos o código assim, todo no script, esta variável com o F, o A, o B, o C, o delta, todas estas são partilhadas por todo este módulo e pela consola também. Estão acessíveis em qualquer lado na memória. Mas se nós criamos este bloco def qualquer coisa e criamos o bloco da função, as variáveis que são criadas dentro da função, quando temos o nome da variável igual a qualquer coisa, só existem dentro da função. E mesmo que haja uma variável com o mesmo nome cá fora, são independentes. Portanto, a função tem o seu próprio espaço de nomes de variáveis. E podemos ver isso aqui. Se nós chamarmos a nossa função solve quadrático para resolver isto, ela dá-nos a solução
se dá a solução é preciso fazer estas contas todas, que incluiu criar o delta. Mas agora, se perguntarmos quanto é que vale o delta, vamos ter um erro. O interpretador não sabe o que é o delta. Não existe cá fora nenhum delta, porque esse delta só foi criado dentro da função e desapareceu quando a função acabou de executar. Mesmo que haja um delta aqui fora, e que o delta dentro da função seja diferente, por exemplo, para esta equação o delta é maior que zero, por isso temos aqui duas soluções diferentes, mas o nosso delta cá de fora continua igual a zero. Isto é bastante importante porque é isto que permite depois nós decompormos um problema complexo em problemas simples, resolver cada um desses problemas simples e depois juntar as várias soluções sem nos preocuparmos que as coisas depois se vão estragar todas umas às outras. Portanto, se a função está a trabalhar, não há maneira de nós estragarmos a função porque temos uma variável cá fora com o nome errado, ou a função estragar o que estamos a fazer cá fora por causa de colisões com nomes de variáveis. Isto é um atributo bastante importante e a razão pela qual nós vamos praticamente sempre usar funções para conseguir decompor o problema. E aqui temos o exemplo do nosso módulo. O código final pode ser algo assim. O módulo em si pode ser documentação, ponham também uma string no início do módulo, porque o próprio módulo, nós vamos ver depois à tarde, também é um objeto, nós podemos pedir ajuda do módulo todo, e o módulo é simplesmente um ficheiro, assim, com o código-fonte, é um ficheiro de texto simples, com a extensão .py, e o nome do ficheiro é o nome do módulo. E serve é mais uma das coisas que nós podemos usar para organizar o nosso código. Tipicamente nós vamos pôr todas as funções e tipos, variáveis, etc., que logicamente estejam relacionadas, pomos num módulo, se quisermos fazer outro, sem outra coisa, podemos fazer outro módulo e depois podemos ir juntando o código dos vários módulos. Portanto, podem fazer e devem um pouco de documentação para o módulo, para dizer o que é que ele faz. Depois, neste caso, o módulo tem a definição da função. E tem também aqui alguns testes. Nós vemos aquele teste inicial em que víamos o valor do y, para ver se estava zero. Portanto, convém termos alguma forma de testar facilmente a função para ver se está a funcionar. A razão para fazer isto é, quando nós estamos a fazer algo mais complexo e queremos encadear as funções, é importante testar cada função assim que a escrevemos, antes de continuar a fazer o programa. Porque se nós identificarmos um erro nessa altura, sabemos que é dessa função. Se nós juntarmos várias e depois há um erro, é muito mais difícil descobrir onde é que ele está. Portanto, convém fazer estes testes unitários, cada função testá-la antes de juntar o resto. Além disso, convém guardar alguns dos testes, para ser fácil refazer esses testes sempre que precisarmos, porque nós podemos depois, mais tarde, fazer alterações à função. Vamos supor que queremos acrescentar uma funcionalidade qualquer, ou uma coisa que queremos otimizar ou assim, e nessa altura temos de repetir os testes, senão arriscamos a estragar o código que vem a seguir. Aliás, agora já sabem que é fácil perceberem agora porque é que às vezes os programas funcionam mal, porque quando isto se torna muito complexo, basta não testar adequadamente alguma parte e depois é uma chatice para saber onde é que está o problema. Portanto, funções têm estes atributos importantes. Isola o código, as variáveis aqui dentro não existem cá fora e não interferem com as de fora, portanto permitem-nos decompor problemas complexos em subproblemas mais simples. Permitem escrever receitas em abstrato. Por exemplo, esta receita para resolver a equação quadrática não depende de nenhum valor específico do A, do B e do C, funciona para qualquer conjunto de valores de A, B e C. Isso só vai ser instanciado quando a função for chamada. Mas quando estamos a escrever a função, estamos a abstrair qualquer equação específica e a escrever a receita em geral para aquele tipo de problema. E depois, permite-nos decompor problemas complexos em problemas simples, porque não só isola a execução, mas permite-nos controlar o que é que entra e o que é que sai. Portanto, nós criamos ali uma caixinha preta que resolve aquele problema, pomos a carne, sai a salsicha e continuamos por aí, e aquilo está a funcionar sempre daquela maneira. Não podemos estragar o funcionamento só com alguma variável cá de fora. Portanto, isto vai ser o que nós vamos fazer aqui até ao fim, e se vocês continuarem a usar isto, vai ser o que vão fazer constantemente, que é escrever funções com condições e ciclos, etc., para ir resolvendo as partes do problema e ir encaixando tudo num problema, para resolver um problema mais complexo. Para criar funções, nós temos aquele def, nome da função, e os parâmetros.
Isso é executado pelo interpretador, quando o interpretador passa ali e executa mesmo esse código, e o resultado deste def é criar um objeto em memória chamado com o nome da função, neste caso solve quadrático, e esse é um objeto especial que é um objeto executável. Portanto, a função, no fundo, funciona também como uma variável, é um nome que refere um objeto que está em memória, mas como esse objeto tem lá aquela receita e pode ser executado, quando nós chamamos esse nome com parênteses curvos a seguir, estamos a dizer ao interpretador para executar a receita que está lá. Na maior parte dos casos, dentro dos parênteses, vamos pôr também valores que nós temos de fornecer à função. Esses são os argumentos que vão ser postos naqueles parâmetros. Mas pode acontecer nós escrevermos funções que não têm argumentos. Pode ser uma função, por exemplo, que escreve uma coisa num ficheiro, ou qualquer coisa assim que não precisa de argumentos, que faz sempre da mesma forma. Nesse caso, nós, quando queremos executar a função, temos de pôr os parênteses também. Exato, boa pergunta, ainda bem, porque esta é uma confusão que muita gente faz. O que o print faz é escrever na consola. Portanto, quando nós temos aqui print, qualquer coisa, nós criamos as variáveis e apareceu isto escrito na consola. O que o return faz é devolver o valor a quem chamou a função. Portanto, o que acontece aqui é, quando nós chamamos a função, este valor vem devolvido, substitui isto, não é? Portanto, é o valor associado a esta expressão. Quando o interpretador avalia esta expressão, vai dar aquele valor que veio ali no return. Se nós fizermos isto assim na consola, como este valor não está a ser guardado em lado nenhum, aparece aqui no alto. Mas se nós fizermos alguma coisa com esse valor, por exemplo, colocarmos numa variável e depois enviarmos para outra função, ou pusermos a chamada a uma função como um argumento para a outra, qualquer coisa desse género, esse valor vai ser passado para onde nós mandarmos. E aí é que é muito diferente do print, porque o print não permite fazer isso. Se nós tivéssemos aqui print solution, esta função não devolvia valor nenhum. A única coisa que fazia era escrever na consola. Isso quer dizer que nós só podíamos usar a função para escrever na consola. Se nós quiséssemos guardar o resultado numa variável e depois usar noutro contexto qualquer, não podíamos, porque não tínhamos esse valor. Não, esta variável só existe dentro da função. A variável solution não existe cá fora. Porque essa é uma parte importante da função. É que nós isolamos o que está lá dentro e controlamos completamente o que é que sai. Portanto, a função vai deitar cá para fora exatamente aquilo que nós queremos que saia. O resto não é acessível cá fora. Portanto, essa é uma diferença importante entre o print e o return. Tem a ver com isso, só porque tendo no return, se quiser pôr um print, põe antes. Antes. Depois do return já não vai ser executado. O return sai da função. Mas isso normalmente não é boa ideia. Pode ser, nós fazemos isso muitas vezes quando estamos a desenvolver a função só para ver se está a correr bem ou não. Mas em geral convém que as funções que fazem cálculos não façam prints, porque senão não conseguimos usá-las sem encher a consola de lixo. Não é? E então se essa função for usada, por exemplo, dentro de um ciclo que a chama 100 vezes, ficam os prints todos na consola e não é muito prático. Portanto, tipicamente o que fazemos é, há funções que servem para fazer este tipo de output, por exemplo, fazer gráficos, escrever ficheiros, fazer print na consola, e essas são específicas só para isso, mas as que fazem os cálculos normalmente fazem silenciosamente, que é para nós conseguirmos controlar o que é que vai aparecendo. Mas durante o desenvolvimento, sim, podemos fazer isso. Se eu quiser que ela corra a função e depois me dê um resultado com mais um Uhum. Sim, podes fazer o print no script para... nós vamos fazer Exato. Vamos fazer aqui uma pausa que também já estava planeado e eu vou mostrar isso mais interativamente.